Muito bem, pessoal. Vamos para o exercício sobre FME, Failure Mode and Effect Analysis, análise de modo e efeito de falhas. O FME é uma ferramenta muito usada no setor automotivo. Ele se preocupa muito com segurança, com qualidade, desempenho técnico. O FME é uma ferramenta de gerenciamento de riscos. O setor automotivo usa bastante justamente para que possa detectar quais são os riscos no uso de um veículo. Nós aqui vamos simplificar, pessoal. Nós não vamos usar aquele FME automotivo. Inclusive, existem normas técnicas consagradas mundialmente que alimentam aí toda a indústria automotiva. Nós vamos ver aqui muito mais o raciocínio, a interpretação, para que vocês possam ter, então, uma boa noção sobre o uso do FME. Bom, vamos ao nosso exercício. A partir dos modos de falha descritos adiante, preencha a tabela que segue, calcule os respectivos NPRs, NPR quer dizer nível de prioridade de risco, e priorize os modos de falha com o NPR maior que 8. Aqui, considerando o FME simplificado, é muito comum então a gente usar um NPR maior ou igual a 8. Depois vocês vão entender o porquê desse maior ou igual a 8. Trata-se do FME da operação de um secador de massas na empresa Bisteca Alimentos. Então, é um equipamento de grande porte que seca massas, uma empresa de alimentos. O que se fez aqui, pessoal, se listou então descritivamente os modos de falha. Na prática, o que acontece? Vai-se a campo, a nossa orientação sempre que se vá a campo, a probabilidade de se ter uma solução efetiva é muito maior. Bom, esse texto aqui, pessoal, daqui a pouco a gente volta para ele, tem que se ler com calma. Aqui tem um exemplo de tabela de FME, tá, pessoal? Então, a questão está toda na interpretação. Essas informações aqui eu colhi no meu levantamento de campo. Vamos compreender agora o preenchimento da tabela. Aqui, então, a gente tem o modo de falha nessa coluna, que nada mais é do que a reprodução dos vários modos que estão listados aqui no texto. Os efeitos também estão descritos. Aqui a gente tem, então, a coluna da probabilidade de ocorrência, cuja legenda está aqui. Da mesma forma, a da severidade, veremos a legenda logo, e da capacidade de detecção, também temos uma legenda aqui. E depois, o cálculo do nível de prioridade de risco. Bom, pessoal, então, vamos voltar para o nosso texto, onde é contado, então, o relatório dos vários modos de falha. Sempre lembrando que o modo de falha, pessoal, nada mais é do que a maneira como se manifesta a falha. Pode ser no formato de uma quebra, de um defeito qualquer, de uma perda de desempenho. Tem várias formas de uma falha se manifestar. E o efeito, pessoal, é a consequência da falha. Caso essa falha ocorra, o que vai acontecer no processo, no sistema, na empresa, nas pessoas, nos clientes? Então, eu sempre me preocupo com as duas coisas. Vamos ver isso aí então no texto. Nós vamos uniformizar uma linguagem e eu peço que vocês, para efeitos de avaliação, sempre adotem essa mesma linguagem. Então vamos para o primeiro modo aqui. O modo X é falha na logística de fornecimento da farinha. O fornecedor falha, vamos dizer que ele está me entregando com atraso. Bom, vamos à interpretação. São raras as falhas na logística de fornecimento da farinha. Então essa expressão aqui, pessoal, ela é vital. Isso aqui está diretamente ligado à probabilidade de ocorrência. Em que frequência ocorre a falha? Eu avalio a probabilidade de ocorrência sempre com relação ao modo de falha. Vamos para a legenda. Probabilidade de ocorrência baixa, média ou alta. Sendo raro, sempre vai ser baixa. Então, eu coloco. Muito bem, pessoal. Vamos analisar agora a severidade. Quando isso ocorre, o prejuízo é grande. Então, aqui, ó, a palavra-chave é grande. Estou falando de um prejuízo grande. O que significa isso? Estou falando do efeito. Parada no processo e atraso na entrega. Quer dizer, em decorrência dessa falha no fornecimento, eu terei como efeito parada no processo e atraso na entrega. No julgamento dos avaliadores, este efeito é considerado um prejuízo grande. Nesse caso, grande é sinônimo de alto prejuízo. A avaliação é 3. Com os atuais métodos de PCP, é fácil se detectar o problema antes que ele ocorra. Toda empresa tem controles internos, monitoramentos, controles de produção. Esses controles podem ou não detectar problemas antes que eles saiam da empresa. É o caso aqui. Tem um bom PCP, um bom controle de produção, e com esse controle eu considero que é fácil se detectar o problema antes que ele ocorra. Detectar o problema, eu estou falando de capacidade de detecção. Então, nesse caso, eu observo aqui a legenda. Cuidado que aqui muda, tá, pessoal? Aqui é o contrário da probabilidade e da severidade. Quando eu digo que a capacidade de detecção é fácil,
eu estou dizendo que eu tenho uma alta capacidade de detecção. Nesse caso, então, nota 1. Observe que o nível de prioridade de risco deu 3. Então, preenchi aqui os 3 critérios e observem a expressão aqui, pessoal. É uma multiplicação. Sempre lembrem disso. Probabilidade de ocorrência vezes a severidade vezes a capacidade de detecção. Com isso, então, eu tenho o NPR, nível de prioridade de risco. Guarde essa fórmula porque ela sempre será usada em todas as análises padrão FEMEA. Agora vocês já estão embalados aí, pessoal. Fica mais fácil. O modo Y é defeito no motor de secador. Dificilmente ocorre algum defeito no motor. Neste caso, a probabilidade de ocorrência sempre será baixa. Nota 1. Adiante. Caso isso venha a ocorrer, os prejuízos são grandes. Há que se parar toda a produção para corrigir o problema e a entrega será feita com atraso. Aqui a palavra-chave novamente, grande. Para toda a produção, entrega feita com atraso, são sinônimos de grandes prejuízos. Mas vocês sempre se atenham à palavrinha-chave aqui, ó, grande. Neste caso, grande prejuízo significa severidade alta. 3. Além disso, é muito difícil se detectar o problema antes que ele ocorra. Muito difícil significa que ou a empresa tem poucos controles ou ela não consegue ver. Então, nesse caso, a minha capacidade de detecção será baixa. Eu não tenho muitos controles, tenho baixa imunidade perante esse problema. Então, nota 3. Desgaste na esteira do secador. A esteira do secador sofre desgaste com muita frequência. Nova palavra-chave, muita. Muita frequência significa alta probabilidade de ocorrência. Nota 3. Adiante. Isso interfere no desempenho do processo e o prejuízo é de média gravidade. Vamos ver qual é o prejuízo. Queda no desempenho do processo. Só que o pessoal considerou ele de média gravidade. Pessoal, aqui eu estou simplificando, não tenho outro sinônimo para a palavra média, no máximo mediano. Então, para a gente não ter que complicar muito a nossa didática aqui, falou médio, mediano, sempre será 2. Então, a palavra-chave aqui é média, gravidade. Neste caso, então, o efeito queda de desempenho vai ganhar a nota 2. A manutenção preditiva confere média probabilidade de se detectar o problema antes do mesmo afetar o processo. Manutenção preditiva, você já sabe, aquela que tem um monitoramento frequente. Quando o monitoramento acusa alguns sinais, a gente vai lá e faz a manutenção, faz a troca da peça, faz a troca, no caso aqui, da esteira do secador. Nesse caso aqui, eles têm uma preditiva e a avaliação deles também, média probabilidade, a palavra-chave aqui então é o média probabilidade de se detectar o problema antes do mesmo ocorrer. Na avaliação do pessoal, então, capacidade de detecção é nota 2. Observem que aqui está se configurando já as formulazinhas, né? Aqui já estão aparecendo os resultados, mas vocês vão ter que calcular, pessoal, sempre, tá? Então aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2 vezes 2, 12. Sempre essa. Próximo, farinha com impurezas. Novamente, falha do fornecimento. Raramente a farinha vem com impurezas. Raramente significa probabilidade de ocorrência. A palavra-chave aqui, pessoal, é raramente. Estou falando de probabilidade baixa. Caso ocorra tal situação, porém, haverá muita dificuldade para se atender às especificações do cliente. A palavra-chave aqui, ó, muita dificuldade. O efeito, então, sempre é produto fora das especificações. Não vou atender aquilo que o cliente pediu. Nesse caso, a expressão muita significa severidade alta. O problema é fácil de ser detectado, pois o controle de qualidade rejeita o material que tiver impureza. Vamos dizer que a empresa tem um bom controle de qualidade no recebimento de matérias-primas, no recebimento da farinha. Com isso, dificilmente vai acontecer do produto contaminar lá a produção. Tá? Então, a palavra-chave aqui é fácil de ser detectado. Neste caso, a capacidade de detecção, então, pelo meu controle de qualidade é alta, nota 1. Tá, pessoal? Então, vocês viram aqui do lado, ó, foram se configurando os níveis de prioridade, sempre com a mesma fórmula. Multiplica, OSD. Bom, agora a interpretação final. Quais são as minhas prioridades? Eu tiro dessa coluninha aqui, pessoal. Então, importante a interpretação para a gente chegar lá. E depois, em cima disso aqui, eu vou tirar as prioridades. Por que isso, pessoal? Não dá para atacar tudo. Então, eu sempre vou me preocupar com as situações de maior risco. NPR, então, superior a 8 serão as minhas prioridades. Quais são os modos de falha que têm valor acima de 8? Simples. Os modos Y e Z. Defeito no motor do secador, deu 9. Desgaste na esteira do secador, deu 12. Está resolvida a questão, pessoal. O que acontece daqui em diante?
A partir do momento que eu faço o FEMEA, eu atuo, faço plano de ação, vou a campo, e aí depois que essas situações estão todas implementadas, eu vou a campo novamente, faço novos levantamentos, entrevisto as pessoas e tento fazer um novo julgamento disso aqui. A ideia é que, com as melhorias que eu fiz no processo, esses números aqui diminuam. Então eu tenho que mexer nesses númerozinhos, porque eu vou me preocupar sempre com os mais altos. Então, no caso do defeito do motor do secador, eu vou estar olhando se eu tenho como baixar a severidade. Poderia agregar aqui um sistema redundante, de forma que, se houver um defeito no motor do secador, entra um outro motor e o processo continua andando. Não terei mais parada no processo. Mas também tenho que ver a capacidade de detecção, através de inspeções, checklists, antes de se operar o secador, para ter certeza que o motor está em condições. Implementando algumas checagens via sistema das condições de funcionamento do motor, eu teria condições de ter uma maior capacidade de detecção. Com isso, esses dois números vão baixar. A mesma coisa eu faço aqui. Desgaste na esteira do secador, a probabilidade de ocorrência estaria muito mais ligada a questões relacionadas à operação, resistência do material que é feita essa esteira. Teria que falar com os meus fornecedores para ver algum tipo de possibilidade de melhoria nesse sentido. A partir dali pode ser que a esteira vai ficar mais tempo funcionando em boas condições, e a capacidade de detecção também, avaliar antes de cada jornada, ou pelo menos uma vez por semana, se existem pontos de desgaste na esteira. Posso incrementar um pouquinho mais a minha manutenção preditiva da esteira do secador, agregar outros monitoramentos, de modo que mais frequentemente eu tenha condições de observar qualquer tipo de desgaste e com isso já tomar as atitudes. Então são tudo questões técnicas que terão que ser avaliadas. Com isso, então, a gente promove as melhorias. Observe, né, pessoal? Usando o FEMEA, eu tenho capacidade de priorização objetiva, com critérios. A gente sempre faz isso aqui entrevistando a maior quantidade de pessoas que entendem desse assunto. Tenho que pegar técnicos, engenheiros, o operador. Eu gosto muito sempre de falar com os operadores, as pessoas que têm a vivência do dia a dia. Com certeza a gente chega a um consenso sobre qual é a melhor avaliação, quais são as prioridades. Aqui no nosso exemplo, claro, está muito simplista, só 4 situações, mas normalmente os FEMEAs que a gente vê por aí são com inúmeros casos, inúmeros modos de falar. Tendo as prioridades, a gente sabe onde atuar. Aí eu vou avaliar também os meus recursos financeiros, aonde eu vou investir, e aí a gente cai novamente no julgamento de cunho financeiro. No nosso trabalho aqui a gente vai chegar sempre nesse ponto, porque aí você já tem um raciocínio. É isso. Terminamos.